Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Está começando o programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Oséias, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Valença, Campo de Queimados, Ministério de Madureira. Todos os dias, neste mesmo horário e neste mesmo canal, temos uma palavra de Deus para o teu coração. E eu quero lhe pedir também para você nos acompanhar em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e você pode também se inscrever em nosso canal no YouTube. E por ali você vai acompanhar toda a programação da nossa igreja e receber todos os dias um conteúdo para a edificação da sua vida cristã. Eu quero lhe convidar para meditarmos juntos na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Eu quero meditar no texto que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 2. Diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Meus irmãos, eu quero iniciar esta mensagem falando de uma verdade absoluta. Qual é a tarefa prioritária da igreja? A tarefa prioritária da igreja e de seus membros é pregar o evangelho e ganhar almas. Qualquer outra atividade pode até ser interessante ou até importante, mas deve ter posição secundária com relação a essa tarefa principal. Repito, a tarefa principal e primordial da igreja é pregar o evangelho e ganhar almas. Todos os nossos trabalhos, conferências, cruzadas, congressos, festividades, confraternizações, tudo isso são coisas boas, sim, sem dúvida, mas não é a tarefa principal da igreja. Devemos ter muito cuidado para não gastar o nosso tempo com coisas que até parecem boas, esquecendo das coisas que realmente são importantes e prioritárias no reino. Preste atenção, igrejas que crescem, elas não se limitam a 4 paredes. Não podemos ficar presos a 4 paredes. O nosso trabalho não é aqui dentro da igreja, o nosso trabalho é lá fora. A nossa missão não é aqui dentro da igreja, é lá fora. As almas não estão aqui dentro, estão lá fora. Os pecadores não estão aqui dentro, estão lá fora. Repito, o trabalho prioritário da igreja não é dentro da igreja, é fora da igreja. Percebe-se então que de forma muito sutil
o diabo vem nos enganando ao longo do tempo. Aonde é que nós gostamos de pregar? Dentro. Aonde é que nós gostamos de louvar? Dentro. Praças, hospitais, casas de recuperação, as ruas, as cadeias. Isso, infelizmente, não atrai mais os pregadores. Podemos, sim, até pregar dentro, mas a prioridade é pregar fora. Podemos, sim, até fazer festas, conferências, cruzadas, mas a grande prioridade da igreja é a evangelização. Quantos eventos fazemos para crentes? Dezenas. O correto é que todos esses eventos fossem fora da igreja, porque o trabalho prioritário da igreja não pode se concentrar dentro. Parece que nós estamos caminhando na contramão daquilo que Deus estabeleceu como missão prioritária da igreja. A grande lição de Jesus, observem, uma grande multidão se formou aonde Jesus estava. E o texto que lemos diz que Jesus se comoveu e buscou imediatamente um meio, uma forma, um jeito para lhes transmitir a palavra de Deus. O texto diz que Jesus estava na beira do lago de Genezaré. Ficou muito apertado e tumultuado, mas Jesus precisava pregar. O texto diz que estava ali ancorado 2 barcos. Jesus viu nos barcos uma oportunidade para pregar. Entra em um dos barcos, se afasta da margem e começa então a anunciar o evangelho. Preste atenção, o barco usado por Jesus era o de Simão Pedro, que acabava de voltar da pescaria. Preste atenção porque isso é importante. Para cumprir a sua missão de salvar, Jesus vai sempre usar alguém que já é salvo. Alguns dias atrás, Simão Pedro teve um encontro com Jesus e já era salvo. Percebe-se então que Jesus vai usar você, nós, para cumprirmos a missão de salvar outras pessoas. Repito, Jesus vai usar quem é salvo para salvar outras pessoas. Jesus se utiliza do que somos salvos. E se utiliza também do que temos, o barco. Foi assim que aconteceu neste episódio. Pedro estava em sua atividade do dia a dia, pescar, lavar as redes, era assim uma tarefa necessária. Isso faz parte do trabalho de um pescador. Mas Jesus os tirou do trabalho necessário e importante para realizar uma missão muito mais importante: as almas. Percebe-se de forma muito clara que às vezes Jesus faz assim, nos arranca do nosso dia a dia, das nossas tarefas, do nosso trabalho, para realizarmos algo muito mais importante no seu reino. Eu me lembro exatamente que isso aconteceu na minha vida. Eu estava muito ocupado com as atividades do dia a dia, carteira assinada e essas coisas que você sabe muito bem. E eu percebi Jesus me arrancando das minhas tarefas diárias para poder realizar uma tarefa maior no seu reino, ganhar almas. Qual era o cenário que estava acontecendo ali? Pedro estava voltando da pescaria. E o que ele estava fazendo? Lavando as redes. E como foi a pescaria? Um fracasso. Passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Qual era o cenário? Cenário de fracasso. Cenário desolador, um cenário de frustração, decepção. Um cenário de verdadeiro desânimo, tristeza e, acima de tudo, de vergonha por terem passado uma noite inteira e não terem apanhado nada. Pela manhã,
estavam cansados de uma noite inteira perdida, sem produção e sem peixes. Mas a Bíblia Sagrada diz, meu irmão e minha irmã, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã Jesus chegou e você não tem ideia do que pode acontecer quando Jesus chega. Jesus chegou em Jericó, o cego deixou de ser cego. Jesus chegou em Jericó, Zaqueu foi convertido. Jesus chegou no caminho de Damasco e teve encontro com Paulo, e a sua vida nunca foi mais a mesma. Você não tem ideia do que pode acontecer quando Jesus chega. Houve uma época, um período da minha vida que eu estava com câncer, condenado pela ciência e pela medicina, e quando Jesus chegou para mudar a história da minha vida, confundindo a ciência, confundindo a medicina e me curando de forma definitiva. Quando Jesus chega, tudo muda. E foi o que aconteceu dentro daquele cenário desolador que Pedro estava vivendo. Agora, quando eu digo que quando Jesus chega, tudo se muda, tudo se transforma, é verdade. Mas isso depende muito do que nós vamos fazer. Porque pode mudar e pode não mudar. Depende do que você está disposto a fazer. Você está disposto a obedecer o que ele falar? Você está disposto a seguir o que ele determinar? Olha o que Jesus disse para Pedro: faze-te ao mar, ou volta para o mar. Voltar para o mar? Como assim? Pesquei a noite inteira, não tem peixe. Hoje o mar não está para peixe. Como assim? Voltar ao mar. Lembra-se que eu lhe disse, você está disposto a obedecer? E depois Jesus disse, agora você vai para um lugar mais fundo, mais longe, mar aberto. Como assim? Que doideira! Estamos com sono, estamos cansados. Jesus está dando a ordem, ir mais longe, ampliar as fronteiras, expandir, ir para águas profundas, porque lá estão as grandes quantidades de peixe e os peixes maiores. Essa é a ordem. Volta para o mar e vai para um lugar mais fundo. O grande problema é que a gente até quer fazer a pescaria, mas não estamos dispostos a obedecer. E apresentamos sempre uma série de argumentos que, na verdade, são desculpas, os porquês, os nossos sentimentos. Está frio, está calor, está chovendo, o sol, o cansaço, a fadiga, e é isso e mais aquilo. A grande verdade no meio desse turbilhão de dúvidas e de desculpas é que nós vivemos uma noite inteira de fracasso, uma noite inteira de decepções e incerteza. O que acontece conosco é que nós temos medo de mais uma noite de decepção, mais uma noite de fracasso, mais uma noite de derrota, mais uma noite de perca. E isso acaba dominando a nossa vida. Mas olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, ele diz, sobre a tua palavra eu vou. O que Pedro estava dizendo, eu não vou ficar preso ao fracasso de ontem. Eu não vou ficar preso ao passado. Eu não vou ficar preso às frustrações do passado. Sobre a tua palavra eu vou. E o texto sagrado diz que ele fez uma grande pescaria. Você não pode se esquecer, meu irmão e minha irmã, que quem te mandou
voltar ao mar, além de ter o domínio sobre o mar, ele também tem o domínio sobre os peixes. E ele sabe aonde eles estão. A obediência de Pedro fez com que ele realizasse uma grande pescaria. A pescaria foi tão intensa que o barco não suportava a quantidade de peixes apanhada. Eu quero determinar sobre a sua vida nesta hora que você ainda este ano vai fazer uma grande pescaria. 2024 será um ano de grande pescaria na sua vida. Deus vai colocar peixes grandes na sua pescaria. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a quantidade de peixes que você vai apanhar, você terá dificuldade para carregar na sua embarcação. Creia no poder da palavra de Deus. Você, meu amigo pastor, que está trabalhando para Jesus, que está no mar, que está pescando, eu quero determinar uma grande pescaria na sua vida, na sua igreja, na sua congregação. 2024, nós iremos fazer uma grande pescaria. Eu termino esta palavra dizendo que a virada de chave da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual, do seu ministério, está na obediência àquilo que Deus lhe diz. Eu profetizo um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de pescaria, um tempo de sucesso de trabalho, um tempo de conquista, um tempo de vitória sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aonde você estiver, feche os seus olhos porque eu quero orar por você. Pai querido, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela leitura e explanação da tua palavra. Senhor, parece que o que aconteceu dentro desse cenário acontece na nossa vida. Por vezes, ó Deus, passamos por uma noite tão atribulada, de grandes decepções e frustrações, que pela manhã a gente, desiludido, acha que tudo está perdido. Às vezes nós passamos por isso. A grande verdade é que nós somos falhos, somos fracos, somos seres humanos e nós vivemos isso todos os dias na nossa vida. Mas o que não pode acontecer é a gente ficar desanimado e frustrado, porque a tua palavra diz que no meio desse cenário, Jesus chegou. E quando Jesus chega para dar vitória. Jesus chega para mudar a situação. Jesus chega para escrever uma nova história. E eu quero profetizar nesta manhã sobre a vida do teu filho, da tua filha, que está vivendo esse cenário desolador, de angústia, de tristeza, de decepção, de não saber mais o que fazer, de já ter lutado e não ter alcançado a vitória. Eu quero profetizar sobre a vida dele que Jesus está chegando. Jesus está chegando para mudar o cenário. Jesus está chegando para dar vitória. Jesus está chegando para fazer com que você faça uma grande pescaria. Eu declaro através da oração, do poder da oração, que 2024 será um ano de grande pescaria, de grandes peixes na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Se prepare, porque você vai fazer uma grande pescaria ainda este ano. Assim diz o Senhor para você, meu irmão e minha irmã. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, porque eu quero ministrar a bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor esteja na tua frente para abrir os teus caminhos.
Que o Senhor esteja do teu lado para te apoiar sempre. Que o Senhor esteja atrás de ti para te guardar dos inimigos. E que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os dias da sua vida. Se você crê e recebe esta palavra, diga comigo, amém.